Estão conseguindo enxergar agora? Tá. Algumas janelas, elas não vão a gente não consegue dentro do sistema maximizar, tá? O sistema ele tem uma resolução fixa, se eu não me engano, 1024 por 768. Então, quanto maior a resolução do monitor, menor o sistema fica, tá? Então, por exemplo, numa tela de 4K, o sistema fica pequenininho. Tá? Então, eles estão fazendo uma alteração de layout já dessa tela inicial aqui, então acredito que aí até março, mais ou menos, eles já tenham esse layout já alterado dessas telas. Tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho aí nessa tela estourada, algumas aí vão estar pequenas, mas eu vou tentar explicar de maneira bem detalhada. Tá? Bom, podemos iniciar então? Bom, então o que eu estava dizendo, a questão dos cadastros aqui, a gente vai ver inicialmente como é que a gente vai cadastrar essas empresas. Tá? Eu aqui dentro desse menu cadastro, eu tenho aqui esse módulo aqui, empresa. Como é que eu acesso cada módulo desse? Eu posso clicar 2 vezes nesse módulo aqui, ou então dar Enter. Tá? Aquilo que eu disse, ó, eu não consigo aumentar todas as janelas aqui dentro do sistema. Tá vendo? Essa tela eu não consigo aumentar ela. Ela é fixa. Eu não tenho um botãozinho aqui de maximizar, entendeu? Estão conseguindo enxergar? Tá pequeno, né? O problema é que vocês não tá dando leitura, né? Deixa eu ver aqui. A minha resolução é bem alta. Deixa eu ver se eu consigo reduzir a resolução aqui. Melhorou? Estão conseguindo. Ah, espera aí, acho que ainda vai estar na resolução maior. Deixa eu... E agora? Ficou melhor? Joia. Na realidade era a minha resolução do meu monitor aqui. Vamos lá então. Bom, então aqui a gente entra dentro do cadastro de empresa. O que é esse cadastro de empresa? É a IBCO, é a Printer e os outros clientes aí que a gente vai cadastrar aqui. Tá? O layout do sistema é o mesmo para todos os módulos. Tá? Então, aqui, alguns cadastros eles são divididos da seguinte forma. Aqui em cima a gente tem esses botões de ação. Tá? Dessa parte aqui em cima a gente tem os filtros. Então a gente pode fazer os filtros por esses campos. Tá? E a gente pode colocar mais filtros aqui também. Aí eles vão nessa barra de rolagem, eles vão sendo inclusos aqui. Tá? E todo filtro que a gente fizer aqui em cima, a gente tem a listagem aqui embaixo. Então, no módulo de cadastro de cliente, de fornecedor, a tela é a mesma. Tá? Bom, aqui em cima, a gente tem esses botões.
Esse menu de ajuda, ele foi desabilitado, tá? Porque agora toda a parte de chamados ela foi migrada para um outro sistema nosso que chama Data Service. E vocês têm ele aí também, tá? Que seria para o seu cliente abrir aliás, o cliente do seu cliente abrir um chamado aí com vocês, tá? Mas essa opção aqui ela foi desabilitada e a gente deixa abrir o chamado por esse sistema. Bom, aqui a gente tem o filtrar e em cada no início de cada palavra aqui, a gente tem um atalho do teclado. Então, o F5 do teclado aí serve para filtrar. O F7 entra nesse botão de opções. Insert, novo, Enter, Enter. Então, a gente tem aqui os atalhos na frente de cada botão aqui que a gente está vendo aqui. Tá? Bom, o opções. O que é esse opções? Aqui dentro do opções, a gente trata alguns parâmetros de cada módulo. Ou seja, dentro do cadastro de empresa, a gente tem o opções do cadastro de empresa. Dentro do cadastro de cliente, a gente tem opções do cadastro de cliente. No permissionamento dos seus usuários, eu indico vocês a retirarem esse botão opções, a gente vai ver isso mais para frente, dos usuários comuns. Por exemplo, a pessoa que faz o faturamento, ela não precisa ter acesso a esse botão aqui na hora de cadastrar um contrato, por exemplo. Tá? Por quê? Dentro desse opções, geralmente isso daqui vai ficar ou com os gestores ou com os líderes de projeto. Por quê? Dentro desse opções, a gente faz a definição do que vai aparecer aqui primeiro, da listagem. Então, a gente consegue definir os campos que vão ser mostrados aqui embaixo. A gente consegue fazer parametrização de campos, ou seja, na hora que eu for criar um novo registro, ele já traz um campo específico. Por exemplo, aqui, ó, eu gosto de dar esse exemplo aqui, país. Então, toda vez que eu criar uma nova empresa, eu consigo aqui definir no campo país, eu posso clicar aqui 2 vezes, ou então clicar aqui fixar campo, é a mesma coisa. Tá? Então, vocês vão ver que tudo que está do lado esquerdo está disponível para ser inserido no campo relacionado a isso. Tá? Então, quando eu mando aqui o país para o lado direito e defino aqui embaixo o que acontece? Toda vez que eu criar um registro, ele já vai trazer a palavra Brasil para mim. Eu posso fazer isso com qualquer campo dentro do cadastro de empresa. Tá? Tem isso para cadastro de cliente, tem isso para cadastro de fornecedor, cadastro de produto, tem para todos os cadastros que a gente for fazer. Tá? E aí o seguinte, eu consigo fixar esse campo, Brasil, e travar ele. Ou seja, o usuário ele não pode alterar esse campo. Caso eu permita que esse usuário altere, eu consigo marcar aqui embaixo, ó, campo livre para digitação. Se eu deixar aqui marcado a palavra Brasil, vai para o cadastro que eu estou iniciando, tá? E o usuário pode alterar ele. Tá? Geralmente, a grande maioria dos clientes deixa esse campo livre para digitação, para facilitar aí no momento. Ele vai mais como sugestivo, ok? Bom, aqui também a gente consegue definir as obrigatoriedades. Por exemplo, a gente não consegue salvar se não tiver preenchido o bairro desse cliente. Então, é para justamente não ter problema de cadastro lá. Então, você obriga o seu usuário a preencher os campos corretamente para depois lá não ter problema. Tá? Por exemplo, no cadastro de cliente, o sistema não obriga o usuário a preencher o CNPJ.
Então, a gente consegue obrigar a esse usuário a sempre colocar um CNPJ válido lá no cadastro desse cliente, tá? Bom, aqui eu vou tirar esse bairro porque a gente aqui no cadastro de empresa a gente vai ter outras informações. Bom, esse validações funciona como uma formatação condicional do Excel, tá? Como é que é isso daqui? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Aqui, ó, cidade. Vou clicar 2 vezes ou eu posso clicar aqui em valida campo, tá? O que acontece? Eu estou falando aqui que a cidade igual vocês estão em Osasco, né? Isso aí, né? Então, o que eu estou falando aqui? Que todas as empresas que tiverem a cidade Osasco, eu vou definir uma cor amarela. O que vai acontecer? Aqui dentro, nessa listagem aqui embaixo, todas as empresas que tiverem a cidade Osasco, ela vai colocar aqui de amarelo para a gente. Tá? É mesmo para uma visualização mais prática aí para os seus usuários. Isso aqui você pode definir para eles depois. Tá? Vou salvar aqui, só para a gente ter exemplo. Bom, endereços. Esse endereço aqui, a gente tem o endereço normal, que é o endereço de cobrança. A gente pode ter também um cadastro aí, esse cadastro ele é prévio, tá? Um endereço de entrega, então a gente pode cadastrar vários endereços dentro de um cadastro de um cliente, tá? Para até mesmo sair na nota fiscal, para sair lá embaixo no rodapé da nota. Então a gente consegue definir outros tipos de endereço aí no sistema, tá? E por fim, a gente tem a definição de filtros, tá? No filtro, a gente já tem esses filtros aqui, ó, o código, a descrição da empresa, o CNPJ, inscrição estadual, etc. Caso eu queira mais algum filtro, por exemplo, eu quero aqui um filtro por bairro. Eu jogo o campo para cá, ele está aqui, bairro. Eu posso subir a ordem dele para ele ficar no topo aqui da janela, tá? E aí definir um negócio com vocês. Todo filtro de texto, sempre deixem como consulta aproximada, tá? Porque a gente consegue fazer uma pesquisa no meio da palavra, eu vou mostrar isso para vocês logo em seguida. Porque isso aí facilita para o usuário na hora de fazer a pesquisa e para frente aí para não gerar nenhum problema. Ah, não está cadastrado, então a pessoa consegue fazer. Os meus treinamentos para os usuários assim vão ser mais voltados para o uso desse caractere aí, que é o percentual, para a gente poder fazer as pesquisas, tá? São Bernardo, tudo, exatamente isso daí, tá? Então facilita na hora de fazer essa pesquisa. Então deixa como consulta aproximada. Isso. Por que eu estou indicando para campos de texto, tá? Por quê? Campos de valores e campos de data, eu já sugiro vocês deixarem consulta por intervalo. Que aí é de até, né? Então, o valor de até o valor tal, da data tal até tal. Ok? Então, campos de texto eu já recomendo deixar por consulta aproximada. Bom, aqui na listagem, eu não expliquei. Aqui eu vou, por exemplo, aqui, ó, vou colocar um aqui só para vocês verem. Vou trazer o bairro aqui também. E eu vou colocar o bairro aqui do lado da descrição da empresa. Na hora que eu tiver definido tudo isso daqui,
eu clico aqui em confirmar campo. Então, o que ele já trouxe aqui? Ele já trouxe um bairro aqui para mim, tá vendo? Na minha listagem. Já trouxe o bairro aqui em cima no filtro, tá? Então, ele já traz esses campos aqui para mim, ok? Bom, como é que eu faço uma pesquisa aqui com esse uso do percentual? Então, é aquilo que o Thiago falou aí, ó. Eu uso o percentual e digito aqui, ó, INCO. Eu tenho um bairro aqui, Jardim Confidência. Se eu digitar percentual INCO, ele vai trazer tudo que tem INCO na pesquisa. Olha lá, ó. Ele trouxe. Só que se eu tiro o percentual aqui, ele vai pesquisar com o início da palavra. Ou seja, ele não vai encontrar nada. Tá? Então, eu posso fazer isso aqui também. Ó. Olha lá. Ó. Então, ele trouxe tudo que tem JAR e tudo que tem INCO dentro desse campo, o bairro. Então, eu falo que o percentual salva a vida, porque você consegue pesquisar tudo que tem dentro desse campo aí com o percentual. Tá? Ah, Bernardo, eu quero trazer tudo. Beleza, apaga aqui o campo e faz o filtro que ele lista tudo aqui para vocês. Tranquilo até aí? Bom, aqui dentro do filtro a gente também consegue fazer conjugações de filtros. Então, eu posso fazer um filtro para o bairro e uma descrição da empresa. Eu posso ter isso daí para limitar a quantidade de registro que ele vai trazer aqui. Então, por exemplo, lá no cadastro de produto, a gente pode fazer um filtro pela descrição do produto e por um código específico, por exemplo. Tá? Dependendo da padronização do seu cadastro de produto, por exemplo, você pode usar o percentual e o modelo do equipamento. Vocês trabalham aí com Ricoh, Brother, um monte, várias marcas. Lexmark e Brother, né? Joia. Na época que eu trabalhava, eu tinha muito Brother e Ricoh, então vocês vão ver eu dando exemplo mais delas, tá? A numeração delas. Então, por exemplo, eu vou pesquisar uma Ricoh, aí eu coloco ali percentual 5201. Então, eu já trago o modelo aí, ele vai trazer tudo relacionado a 5201. Tá? Então, isso facilita na hora da gente pesquisar. Muito cuidado que, às vezes, vai ter alguns momentos dentro do sistema, principalmente no cadastro de cliente, depois aí a gente vai conversar sobre algumas parametrizações do sistema, que a gente pode ou não ativar ou desativar um cadastro automático. Por quê? Se a gente desativar um cadastro de uma empresa, por exemplo, você acabou o contrato aí com um cliente seu aí, vocês não vão mais fornecer o serviço para eles. A gente não tem como e nem deve excluir esses dados daqui, não tem como fazer a exclusão desses dados, tá? Que a gente tem que a gente tem que fazer? Ou inativar ou suspender esse cadastro, porque ele já fica vinculado em outras operações aí, tá? Então, nessa pesquisa aqui, por default, tá? Todos esses registros eles vão estar filtrando aqui somente os ativos, tá? Então, Bernardo, não estou achando aqui dentro do cadastro da empresa a empresa X. Provavelmente ou ela está inativa ou ela está suspensa. Tá? Então, por default, ele sempre vai trazer somente os registros ativos. Isso, se eu filtrar aqui, ó, por exemplo, essa empresa 00 aqui, ela está ativa, né? Se eu marcar aqui somente suspenso e filtrar lá, ele não traz nada. Tá? Agora, se eu marcar aqui todos os registros, ele vai trazer todo mundo. Aí é normal. Tá? Bom, aqui embaixo, o sistema, a gente não consegue alterar
a ordem desses campos aqui para cada usuário. Por isso que esse opções aqui em cima, eu estou falando para vocês para travar isso para os seus usuários comuns. Por quê? Se cada um tiver acesso a opções, cada usuário seu vai querer de um jeito aqui. Aí vai ficar aquela coisa doida. Um quer de um jeito, aí quer de outro. Não. Deixa para uma pessoa. Quem quiser incluir informações aqui dentro, pode fazer a inclusão. Tá? Não tem problema. Aí quem faz a inclusão seria o líder de projeto ou o gestor que tem acesso a opções. Tá? Mas o que acontece? Para relatório e para exportação para o Excel, a gente consegue fazer essa alteração. Por exemplo, eu quero trazer aqui o estado aqui para frente. Ó. Eu posso clicar no campo e arrastar ele. Tá vendo? Eu posso alterar tudo aqui. Só que o que acontece? Quando eu saio do módulo, ele volta para o default que era lá que a gente definiu nas opções. Quer ver? Ó? Saí aqui. Vou voltar aqui no cadastro da empresa. Olha lá, ele volta para o que era antes. Tá? Exatamente, isso daí. Tá? Para que seria isso? No caso de um relatório rápido, tá? Eu não, estou sendo sincero com vocês, eu não gosto deste botão aqui de relatório de cada cadastro, tá? Isso daqui é mais um relatório rápido. Por exemplo, me traz aí a relação dos clientes ou a quantidade de registros da empresa tal. É rápido. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá, ele é bem feiozão, bem feio isso daí, tá? Mas ele é funcional, ele é rápido, imprime aqui rapidinho e pronto, tem o dado ali na mão. Só que eu quero chamar a atenção para uma coisa. Sempre quando vocês forem usar esse botão aqui de relatório, pensem o sistema como sendo as margens aqui dessa janela como sendo uma folha A4. Que aí, se eu esconder aqui os outros botões e clicar em relatório aqui, ó, ele vai suprimir os outros botões aqui e não vai sair. Tá? Do mesmo jeito que eu vim aqui e fazer a redução do campo. Olha lá, cabe mais campos aqui também. Tranquilo com isso aí? Bom, o sistema ele sempre vai fazer ordenação dos campos, tá? de forma crescente. Campos de textos de A a Z, tá? De números de 0 a infinito e de data do mais antigo para o mais novo. Então, tudo que tiver mais recente vai estar lá embaixo. Ok? Como é que a gente faz isso? É só a gente clicar aqui em cada campo, ele vai ordenando. Aqui não vai dar porque a gente só tem um registro aqui. Tá? Então, à medida que eu for clicando aqui em cada barra, né, ele vai ordenando aqui para a gente. Bom, se tiver alguma dúvida, vocês me param, tá? O sistema inteiro ele é exportável para Excel. Tá? Não só Excel, como outros formatos também. O mais utilizado é Excel para a gente poder trabalhar esses dados aí. Então, vocês vão notar que a grande maioria dos módulos tem esse ícone aqui de exportar. Clicando nele, eu tenho a opção de selecionar qual mídia eu quero. Então, eu tenho HTML, Word, Excel, texto. Eu vou ser sincero, eu nunca experimentei esses outros aqui. A grande maioria, eu sempre utilizei como Excel. Tá? Por quê? Ele exporta já em tabela. Deixa eu ver se o pessoal instalou o Excel aqui. Instalou. Deixa eu só...
Olha lá, ó. Ele já deixa como, ele já exporta em formato de tabela. Não exporta em formato de relatório, que alguns outros sistemas aí fazem isso. Tá? Então, até mesmo aqui nos relatórios, até mesmo aqui nos relatórios que a gente tem aqui, ele exporta em formato de tabela também. Ele tem o formato de relatório, isso aí é normal, e também tem essas exportações para tabela de Excel. Tá? E aí a gente pode também exportar para um arquivo, em vez de só visualizar, trazer aqui já na tela. Porque exportar para arquivo, ele vai abrir a janela aqui para a gente poder salvar esse arquivo na pasta onde a gente queira. Bom, o sistema ele tem um formato, o envio de e-mails também. Cada usuário aí que vocês forem cadastrar e que vá ter comunicação para envio de, por exemplo, de faturamento, envio de alguma informação do sistema por e-mail, a gente consegue fazer o cadastro dele e aí em cada módulo aqui a gente consegue enviar um e-mail. Por exemplo, nesse caso aqui, eu consigo enviar essa minha listagem aqui, o filtro que eu fiz aqui na tela lá atrás, para um e-mail específico. Aí eu consigo colocar o título e o corpo do e-mail. Tá? Bom, aqui eu recomendo os clientes a marcar aqui .doc, porque senão vai no corpo do e-mail essa listagem aqui do registro e fica um pouco feio na hora de enviar isso para alguém. Tá? A gente consegue copiar os registros, tá? A gente consegue copiar esse registro, um novo registro aqui com uma nova descrição, mas com os dados todos daquele cadastro. Tá? E aqui a gente tem o botão sair, ele sai do módulo. Bom, o botão novo a gente vai criar um novo registro e o Enter aqui, o acessar, a gente vai entrar nesse registro que está selecionado aqui. Tá? Eu posso também selecionar esse registro clicando 2 vezes nele. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Bom, aqui agora começa o cadastro das empresas. Tá? Aqui é onde a gente vai cadastrar a IBCO e os seus clientes. Tá? A Printer a gente vai cadastrar aqui também e as suas outras empresas aí também que vocês fazem gestão. Tá? Bom, vocês têm os dados aí da IBCO? CNPJ, inscrição estadual? Não, pelo CNPJ aqui a gente já consegue. Deixa eu entrar aqui. São Paulo. Bom, vamos lá. Me fala o CNPJ. Desculpa, não ouvi. Aham. 164 840 09. Esse troço aqui é chato, viu? Nossa senhora. Já colocar aqui no Sintegra também.
Ah, entendi. É, faz sentido. Vocês são prestador de serviço, né? Faz sentido. É, faz sentido. Bom, então vamos lá. Então aqui é só vou copiar aqui, deixa eu só já jogar aqui. Então o que que acontece? Eu vou aproveitar já esse cadastro porque a empresa, tudo que for registro zero dentro do sistema vai ser relacionado a IBCO. Então a gente vai criar um cliente IBCO também, a gente vai criar uma empresa IBCO, um fornecedor IBCO, então para até mesmo a gente fazer algumas, até mesmo para emissão de nota, alguns cadastros. Então, geralmente a gente deixa o 00 para a empresa mãe, tá? Vamos chamar aqui a IBCO de empresa mãe aqui para facilitar. Então, eu já vou editar aqui, ó. Já vou trocar esse CNPJ aqui, ó. Já vou colocar o da IBCO aqui. Não tem inscrição estadual e aqui eu só vou copiar os dados do cartão CNPJ, tá? Depois a gente vai precisar da inscrição municipal aqui, que vocês a IBCO emite nota fiscal de serviço para os clientes. Então depois aqui, é melhor usar o Google para isso. Bom, vamos fazer o seguinte, para a gente não atrasar muito aqui, depois vocês olham essa inscrição municipal, volta aqui e edita, tá? Bom, a IBCO, ela é simples nacional. Tá. Pelo que eu vi aqui, parece que é simples, sim. Deixa eu ver aqui. LME. Microempresa, deve ser simples nacional. Deve ser. Tá, vamos lá. Bom, o que a gente vai precisar aqui? Então a gente vai precisar do CNPJ, tá? No caso da IBCO, a gente vai precisar da inscrição municipal aqui. Por quê? A inscrição estadual vai ser necessário para quando vocês forem emitir nota de cada empresa. Uma nota de remessa de equipamento, então ele vai ser necessário aqui nessa inscrição estadual, tá? A inscrição municipal vai ser necessário para quando for emitir a nota fiscal de serviço. O sistema ele vai buscar essa inscrição municipal aqui para poder fazer essa emissão, ok? Bom, a gente tem aqui a situação do registro, aquilo que eu estava falando lá naquela tela anterior, é aqui que a gente vai definir se ele é um cadastro ativo, inativo ou suspenso, tá? Inativo e suspenso aqui no cadastro de empresa tem a mesma função, tá? A gente não consegue lançar as coisas se ela tiver inativa ou suspensa, tá? Bom, o tipo de empresa, se é uma empresa de lucro real, lucro presumido, simples nacional ou com excesso de sublimite da receita bruta. Então, cada empresa aí vai ter algum tipo de tributação, tá? Então, vai depender aí de como que vai ser o cadastro de cada uma, tá?
É, se a empresa tem incentivo, é incentivador cultural, isso aí são informações da própria empresa, tá? Esses dados que a gente vai colocar aqui, vocês vão buscar isso lá do cartão CNPJ, do contrato social, enfim, a gente vai colocar esses dados aqui. Que a gente vai precisar para, por exemplo, numa empresa de lucro presumido, tá? A gente vai precisar informar se ela é incentivadora ou não, se ela é no código especial da nota fiscal de serviço, como é que está cadastrado lá na prefeitura, se ela é uma ME, MEI, estimativa. Enfim, a gente vai precisar desses dados aí para a gente poder fazer um cadastro correto para na hora que a gente for fazer essas operações, não dá problema, tá? Bom, informações do responsável, aqui é mesmo do proprietário, tá? Eu acho que isso daí fica bacana para vocês, para depois ter algum tipo de para vocês terem algum relatório, seja um BI, seja um report service, alguma coisa desse tipo, para separar cada empresa. Então, por exemplo, a printer deve ter o dono lá da printer, então vocês podem colocar o nome, CPF, identidade aqui para título de cadastro, tá? Bom, definição de alíquotas. Isso aqui vai ser importante para quando a gente for importar essas alíquotas para o cadastro de produto, por exemplo. Tá? Essas alíquotas aqui são padrão. Tá? E são adotadas para alguns relatórios dentro do sistema. Elas são adotadas para fins de apuração de PIS, COFINS, o próprio Simples, imposto de renda. Então, isso aqui vai depois lá para alguns relatórios que são nativos dentro do sistema. Tá? Sugiro vocês conversarem com a área fiscal aí de vocês para inserir esses dados aqui. Tá? Bom, atividade da empresa, acredito aí que todas as empresas aí que vocês prestam serviço são outros, não deve ter nenhuma de cunho industrial, tá? Esse código especial aqui, ele é específico para a nota fiscal de serviço, tá? Então as empresas que emitem nota fiscal de serviço, a gente tem que selecionar essa informação. Ah, Bernardo, mas onde que eu busco esse tipo de informação? Lá na consulta da inscrição municipal desse seu cliente. Então, a printer deve ter uma condição especial lá dela, que acredito que seja por estimativa, acho que a dela deve ser lucro presumido, pelo tamanho dela que o Thiago me falou. E outras aí deve ser ou MEPP ou nenhum regime especial. Então, vai variar dentro desses três aí, acredito eu. Tá? Bom, o sistema ele vai pedir para vocês a definição da última nota fiscal de produto. Por que eu estou te falando isso? Não sei se aí está aparecendo para vocês, tá de azul aqui. Tudo que está de azul dentro do sistema, ele é um campo obrigatório. Então ou a gente definiu como obrigatório, ou ele é obrigatório do próprio sistema. Tá? E nesse caso aqui, o que a gente vai fazer aqui? A última nota fiscal de produto, tá? A gente só vai alterar essa numeração aqui próximo da virada do sistema. Tá? Porque a gente vai pegar o último número emitido no... Qual que era o sistema mesmo? É Star o quê, Thiago? O último número lá no StarSoft a gente vai trazer para cá. Tá? Então, se tiver outros também, a gente vai pegar o último aí. Então, isso daí vai ser mais próximo da virada. Mesma coisa com a nota fiscal de serviço. Se vocês tiverem aí, acho que não tem nota fiscal de consumidor, tá? Que é venda de balcão. E também aqui, ó, o número de recibo de locação. O sistema ele faz os recibos de locações, ele sempre tem que ter uma letra acompanhada dessa numeração. A gente pode até depois definir um padrão para cada empresa, por exemplo, a printer começa com a letra P.
A IBCO começa com a letra I. Então, aí a gente consegue definir cada tipo de recibo de locação para poder identificar depois. Tá? Isso aí facilita na identificação de cada documento aí pelos usuários. Bom, o ramo de atividade, a gente já tem alguns cadastrados dentro do sistema. E aí eu chamo a atenção aqui para que é um ponto onde a gente vincula um outro cadastro dentro deste cadastro de empresa. Então a gente tem esse cadastro de ramo de atividade aqui, tá? O ramo de atividade principal de vocês é esse daqui, ó, 82.19.999, tá? Se eu digitar aqui, ó, 82, esqueci, 19.999, tá? Se já tiver cadastrado, o sistema já identifica. Se não, ele vai abrir essa tela de pesquisa aqui para a gente poder incluir esse registro, tá? Então, se eu não tenho aqui o código, o que ele vai fazer? Ele vai clicar aqui para a gente, né? Que é a mesma função aqui, ó. Por quê? Dentro do sistema a gente faz vínculos de códigos. A gente não faz vínculos de descrição de alguma coisa, tá? Então, como eu não tenho esse código daqui, eu tenho que fazer o cadastro. Então, dentro do próprio cadastro de empresa, eu consigo entrar dentro do cadastro de ramos de atividade. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui nessa estrela, que é novo, tá? Isso aí é em todo o sistema. O que ele vai fazer? Ele vai me abrir o cadastro de ramo de atividade. E aqui eu vou fazer o cadastro desse ramo de vocês aqui, ó. 82.19.999. Já vou dar um Ctrl C aqui para facilitar. Então, o que eu tenho que fazer aqui? É um cadastro básico, que eu vou clicar aqui em novo, e vou digitar aqui, ó, 89.19.999. Vou vir aqui, ó. É isso mesmo, 89.19.999. Isso. Pronto, salvei. O que ele faz? Ele já faz o filtro aqui para a gente, do que a gente acabou de cadastrar, para a gente poder selecionar. A gente pode clicar 2 vezes aqui ou dar Enter, tá? Olha lá, ele trouxe o código aqui para a gente. Por que eu estou falando do código? Porque aqui a gente não consegue digitar o que a gente quer pesquisar pelo texto. A gente só consegue pesquisar pelo texto por aqui, ó. Eu posso vir aqui e colocar prepara, olha lá, 89.19.99. Vocês estão vendo aqui que eu usei o percentual? E ele trouxe outros aqui também. Então, cliquei aqui para a gente poder incluir. Tá? Bom, dados bancários. Aqui é só mesmo a título de informação, é a mesma coisa aqui das informações do responsável. Tá? É só a título de cadastro mesmo. Aqui não vai ter efeito lá. Ah, Bernardo, aqui que vai ser o cadastro das contas correntes de recebimento? Não. Aqui é só mesmo o cadastro da empresa. Tá? Se não quiser preencher, não tem problema. Aqui a gente faz a definição de créditos. Aí eu já sugiro verificar junto com o fiscal se tem crédito de algum desses impostos, tá? Aproveitamento de crédito. Já adianto que empresas do Simples Nacional não têm aproveitamento de crédito de nenhum deles. Tá? Essas opções, como está escrito aqui, é de uso exclusivo da Databit, então não precisa preocupar em preencher essas informações. Tá? Esse código Databit eu já preenchi, para vocês não vai aparecer. Tá? Esse é o código de vocês aqui dentro da Databit. Tá? Esse NFR arquivo de texto não precisa preocupar que isso daqui está sendo desabilitado. Bom, e aí a gente vem aqui embaixo com o endereço. Tá? O sistema ele já consegue fazer uma pesquisa pelo CEP. Então, se eu vier aqui pegar o CEP aqui, ó, 06 086 040. Mudou?
Tá, você tem o CEP daí? Aham. Zero. Aí, ó. Ele já traz o endereço. Avenida Marechal Rondon, qual que é o número? No centro, Osasco, é isso? Aqui, trazer o país aqui. Bom, telefone. Os telefones que a gente tem aqui são os telefones que vão aparecer nos relatórios, tá? Se a gente colocar telefone, e-mail, site aqui, vai sair lá no, por exemplo, lá na fatura. Então, na hora que você mandar os dados lá de cada empresa, vai sair o telefone, o e-mail e o site, tá? Então, por exemplo, é, na nota fiscal, por exemplo. E aí você vai emitir uma nota fiscal da IBCO. Vai sair o e-mail e o site da IBCO. Da Printer, e-mail e site da Printer. Então, cada um vai sair para seu cadastro específico. Tá? Qual que é o telefone daí? Porque que aqui ele já está no formato de celular. Porque aqui pode colocar o celular também, por causa disso. Tá? Então a gente tem o fone 2, tem o fax, tem o celular, e aqui é uma função que está vindo aí numa próxima atualização, eu não sei te dizer quando. Isso aqui vai ser funcional um pouco mais para frente, principalmente no cadastro de cliente. Que o sistema daqui a um tempo ele vai conseguir enviar mensagem pelo WhatsApp. Tá? Então eu já até recebi aqui teste no meu telefone aqui do sistema enviando mensagens pelo WhatsApp. Tá? Então, quando a gente for falar de cadastro de cliente, eu vou chamar um pouquinho a atenção sobre esse campo aqui. No caso aqui do cadastro da empresa, é só mesmo telefone para, às vezes, o contato do seu cliente com o WhatsApp Business, aí, caso vocês tenham. Tá? Aqui o contato, o nome do contato desse cadastro da empresa. O e-mail, o que geralmente os meus clientes colocam aqui? É um e-mail do saque, um e-mail de contato com que o seu cliente pode contactar aí a empresa. Vocês têm esse e-mail aí para a IBCO? Entendi. Pode editar tudo, tá? Não tem problema nenhum. Agora, tá, qual que é o seu? Isso aí? Aí, no caso da Printer, deve ter um e-mail para os clientes da Printer se comunicar com vocês aí, né? Ah, entendi. Sim, é uma opção, tá? Na hora que vocês estiverem cadastrando as outras empresas aqui, a Printer e os seus outros clientes, vocês podem preencher com as informações que vocês tiverem, tá? Usa. Ou na nota fiscal ou na fatura, também vai. Porque até mesmo o cliente às vezes está com dúvida ali, mas está ali no documento que ele recebe. Pode. Quer alterar aqui?
É financeiro, arroba IBCO? Alô? Ah, tá bom. Vou deixar de mim, depois vocês alteram aqui, tá? Beleza. Bom, o site aqui também, tá? Ele não, ele vai sair, mas aqui é só título de cadastro mesmo, ok? Bom, aqui embaixo eu vou pedir que vocês me enviem os certificados, tá? Como o servidor ele está hospedado na Databit, todos os certificados vão ter que ser A1. Eu lembro que eu lembro que no projeto, nas informações do projeto que o Ronaldo respondeu, tem algumas empresas que são A3. Não vamos conseguir deixar eles como A3. Vocês vão ter que ter o A1, tá? Porque o A1 a gente consegue colocar aqui dentro do servidor. O A3 não tem jeito, tá? Então eu peço que vocês adquiram o A1, me passem todos esses certificados para eu poder fazer a instalação aqui dentro do servidor. E aí, depois me passar qual usuário, por exemplo, a pessoa que emite nota ficou com qual TS. Tá? Por exemplo, é o Thiago que emite nota fiscal. Ele ficou com TS 03. Vocês vão me passar esse TS 03 para eu poder habilitar esse TS 03 para poder emitir nota fiscal. Ou os TS, tá? Aí pode ser mais de um também. Vocês vão ter que me identificar isso. Tá? Porque aí eu vou fazer a instalação desses certificados e depois eu vou entrar empresa em empresa e nos usuários que vocês me identificaram de TS para habilitar a emissão da nota fiscal e vincular o certificado à empresa. Tá? IBCO, a Printer e as outras aí também, todos certificados A1. Beleza? Claro? Olha, é ilimitado. Se vocês quiserem mais, me manda um e-mail que eu encaminho lá, porque eu não mexo na infra, tá? Eu vou pegar e vou encaminhar. Foram criados esses 10 usuários iniciais, mas eles podem aumentar, não tem problema. Os TS podem ser infinitos. Só que os usuários de acesso aqui dentro do sistema, eles são limitados de acordo com a licença contratada. Então você pode ter aí 20 TS, mas você tem 10 licenças de acesso ao sistema. Tá? Bom, aqui embaixo são mais informações fiscais também, tá? Mas eu já vou adiantando para vocês que aí em São Paulo o tipo de cálculo de FAO é sempre normal, tá? Majorado é só aqui em Minas, que aqui o ICMS é mais caro do que aí, tá? Ah, essas outras informações aqui, provedor de acesso de nota fiscal de serviço, matriz, CNPJ, tá vendo aqui autorizador é só da Bahia, acesso de provedor aqui é só de Linhares. Então tem algumas informações aqui que a gente não vai preencher, nem precisa preocupar, tá? Então, o que a gente vai preocupar aqui? Em marcar o tipo de cálculo do default, que é normal, tá? E colocar aqui o CFOP de partilha, que é 6108. É, é padrão. Já deixa como padrão aqui é 6108, tá? E aqui também, como cada empresa aí, ela é uma separada da outra, desmarcar esse cara aqui, ó. Deixar isso aqui desmarcado.
gerar SPED consolidado. Por quê? Na hora que eu for gerar um SPED, ele vai pegar todas as empresas e gerar um SPED só. Aí vai dar problema. Porque não são filiais, né? Uma empresa é diferente da outra. Bom, e aí eu vou pedir a logomarca. Aí é comigo, tá? Eu que vou colocar essa logomarca. Eu preciso tratar ela para colocar ela direitinho aqui. Eu vou pedir essa logomarca em alta resolução. De cada empresa que vocês tiverem aí, eu vou pedir essa logomarca. Então, da IBCO, a logomarca da IBCO, a logomarca da Printer e das outras. Me mandem essas logomarcas para eu poder colocar aqui no sistema. Para quê? Para sair nos relatórios, para sair na nota fiscal e depois, nessa alta resolução, eu vou colocar também no portal de acesso para o cliente. Então, cada empresa vai ter o portal com a logomarca dela. Tá? Então, por isso que eu preciso dessas logomarcas em alta resolução. Isso, já anota aí. Eu tô falando, o que eu tô falando para vocês me passarem, já anota aí que isso daí vocês depois vão me passar. Beleza? Bom, o sistema, ele registra aqui embaixo quem fez o cadastro e a última pessoa que fez a alteração. Tá? Então, esse cadastro aqui inicial da empresa foi feito lá no dia 14/8/2009, às 16h35, pelo usuário admin. E aí, hoje, às 10h22, foi alterado pelo Bernardo. Bom, em cada módulo, ele vai mostrar quem foi o último que alterou. Tá? Mas aí a gente tem um módulo de auditoria que ele registra todas as alterações e todas as exclusões feitas dentro de cada módulo. Tá? Então, aquela história do filho feio sem pai não vai rolar. Tá? Exatamente. É o X9, é o dedo duro, é tudo. Então você, não foi eu que fiz. Então peraí, vamos pesquisar aqui o seu usuário, que alterações que ele fez dentro desse módulo aqui. Ele vai, pega e lista todas as alterações que foram feitas. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês onde que está esse módulo. Bom, depois que a gente fez a inclusão ou a alteração de todos os dados, a gente tem que salvar ou cancelar o que a gente fez. Tá? Nesse caso aqui eu vou salvar para registrar o que a gente acabou de alterar aqui. Tá? Bom, quando a gente entra no registro, a gente muda também esses botões aqui de ação. Esse primeiro, anterior, próximo e último, a gente vai alterar de acordo com aquele filtro da tela anterior. Qual filtro? Esse daqui, ó. Então, o que a gente filtrou aqui em cima, tá? O que a gente fez de filtro aqui e listou aqui embaixo, na hora que a gente entra em qualquer um registro, a gente consegue navegar sem ter que ficar voltando na tela anterior aqui e clicando no que a gente quer. Tá? Então, a gente consegue ir navegando por aqui. Tá? Bom, vocês querem fazer mais um cadastro para entender ou vocês aqui já conseguem assumir? Eu estou entendendo que vocês vão ser os líderes de projeto aqui. Tá? Vocês querem cadastrar a printer aqui de exemplo? Vocês não têm os dados da printer aí agora.
Entendi. Tá. Se for de todo caso, amanhã a gente pode voltar aqui, a gente faz o cadastro da printa e depois vocês dão seguimento, tá? Vocês continuam depois. Mas o principal aqui é vocês entenderem que a gente vai precisar cadastrar as empresas para a gente poder operar o sistema. Tranquilo? Bom, então aqui para a gente voltar aqui na... Tá, eu não ouvi muito bem o final. É, tá, o vídeo eu vou mandar os links. É sobre o vídeo, né, que você está falando. Eu, não eu continuei sem entender. Mas Ah, ele está gravando. Ah, entendi. Eu também tô gravando aqui, tá? Então, depois eu vou pegar e vou subir esses vídeos aqui pro meu OneDrive aqui. Depois eu vou disponibilizar o link para vocês fazerem o download também, tá? Mas beleza. Os vídeos vão servir para isso mesmo, tá? É porque, igual a gente tinha conversado lá naquela primeira conversa sobre o cronograma. O sistema ele não tem um manual. Porque cada mês muda uma coisinha na tela e ficar mantendo esse manual toda vez que a gente tem uma implantação dificulta muito, tá? Então, os vídeos servem como um manual e até mesmo são dúvidas pertinentes aí de vocês, tá? Do que eu passar um vídeo de um outro cliente ou um manual, enfim, ok? Bom, então quando a gente lista aqui, a gente volta para aquela nossa pesquisa anterior, tá? Por quê? Se a gente fecha o módulo aqui em cima no X, se a gente clica aqui no X, né, a gente vai fechar o módulo e a gente teria que entrar nele de novo para fazer a pesquisa, tá? A gente tem esse botão relatório, nada mais é do que uma impressão dos dados que a gente colocou lá, então não tem muito segredo nisso. E aí, todo o sistema ele tem esse botão aqui de documentos, tá? Para que serve isso? A gente consegue vincular documentos dentro de cada cadastro. Então, por exemplo, aqui dentro da IBCO eu posso colocar aqui o contrato social, o cartão CNPJ. Então, como é que eu faço isso? Eu clico aqui em novo, venho aqui em nome do arquivo. Deixa eu pegar um arquivo aqui. Vou pegar esse daqui, qualquer. O que eu faço aqui? Eu gravo aqui o caminho desse arquivo, tá? Ele não coloca para dentro do sistema. Se vocês vierem a utilizar essa gestão do documento, a gente vai ter que ter um repositório, uma pasta, onde vocês vão deixar os documentos lá e aqui a gente vai fazer os links, tá? Porque aqui dentro do próprio sistema, para eu não ter que ir lá, pesquisar onde está esse arquivo aqui, eu já consigo vir aqui e abrir ele. Pronto. Tá? Então ele já abre aqui de acordo com a extensão do arquivo. Se fosse um XLS aqui, ele abriria o Excel aqui normalmente. Só teria que estar o programa instalado aqui. Tá? Se eu vier excluir ele aqui, ele vai desvincular só o endereço. Isso. É um atalho, exatamente. Ele cria um atalho, bem definido isso aí, Thiago. Exatamente. Agora, se eu excluo lá da pasta,
aqui não dá para a gente ver, mas ele fica vermelho aqui, ó, como arquivo não encontrado. Ou altera o nome, alguma coisa do tipo. Aí ele não vai encontrar mesmo, né? Ok? Bom, então aqui a gente finaliza a parte de cadastro de empresa, tá? Toda vez que eu fecho um cadastro de empresa, ele reprocessa esses menus. Pronto. Deixa eu só parar.